vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Uma liderança centrada no coração. Havia naquele momento uma agitação entre os jovens guerreiros da aldeia. Era a hora da convocação, o momento da reunião do cabildo, o conselho da redução de São Miguel, hora em que seriam escolhidos os candidatos à formação de novas lideranças para a futura condução da comunidade. Em São Miguel, há muito tinha se banido a sucessão pelo direito de sangue, trazendo a experiência salutar da escolha por decisão coletiva, pelo consenso dos chefes jesuítas e indígenas. Eram identificados na redução quais eram os melhores, os mais preparados, detentores dos valores morais necessários à liderança das tribos. Um sistema que reproduzia a execução da aristocracia na verdadeira acepção da palavra de raiz grega. Aristos, o melhor. Kratos, poder. O poder dos melhores, conforme muito bem anotado por Kardec, codificador da doutrina espírita em Obras Póstumas, segunda parte. Em nenhuma época da humanidade, os homens puderam prescindir de lideranças. Na redução de São Miguel, em pleno século XVIII do Brasil colonial, depois de escolhidos os jovens aspirantes, seriam preparados. Havia uma distância evolutiva entre Cepé e a maioria dos seus liderados, que era solvida nas águas da bondade enérgica. Exigente com a disciplina de seus bravos, era também afetuoso e capaz de sacrificar-se pelos seus de forma incondicional, desde que isso redundasse em progresso e benefícios para os indivíduos e para a comunidade. A preparação dos líderes compreendia, além do desenvolvimento da bravura, o conhecimento dos vários aspectos da vida, das linhas mestras de uma administração que deveria cuidar, ampliar e distribuir de forma equânime os bens produzidos, sem exaurir a natureza e sem deixar que faltasse o necessário a qualquer dos membros da tribo. A ascendência espiritual das missões ficou nos arquivos do mundo maior, integrando o patrimônio das milhares de almas que lá foram buriladas para a sua trajetória evolutiva. É chegado o momento de anunciarmos os nomes daqueles que assumem novos desafios na condição de compreender, exemplificar e mover nosso povo para os ideais comuns estabelecidos. Na formação desse novo grupo, prevalecerá os valores do coração.
O escolhido destacava-se do grupo e, em silêncio, caminhava na direção da mata, internando-se nela, onde permaneceria 4 luas em solidão, vivendo das raízes, frutos e tudo mais que a natureza ofertasse, a fim de sedimentar a vontade de servir. Agradecido, vou para o meu deserto, Cacique Cepé. Para melhor servir, a reflexão será minha meta, o encontro comigo mesmo e com as forças que poderei mobilizar. Iniciava-se assim, junto aos treinandos, a construção da perseverança, da força ante as adversidades, do aguçamento da sensibilidade para sobreviver em meio à densa selva das relações interpessoais, dos desafios dos interesses múltiplos que formam um cipoal de conflitos a serem administrados por aquele que lidera pessoas. Findo o período no deserto interior, todos os guerreiros eram reunidos no grande círculo do compromisso. Assim, denominava-se o momento de preparação, quando os que prosseguiriam postavam-se aguardando as novas e importantes etapas do treinamento. As provas pelas quais passariam os aspirantes à chefia das tribos eram duríssimas. Alguns não suportavam, recuando antes do término, o que era compreendido e não era passível de qualquer punição pela comunidade, porque era princípio das tribos que a nobre tarefa deveria ser aceita com ampla liberdade e recusá-la não significava qualquer demérito para quem assim decidisse. Dentre as etapas, quero relatar uma que sempre me impressionou pela riqueza de propósitos e pelo despertamento que percebíamos causar na alma dos guerreiros. Era a preparação das cordas do arco. Sobre o processo, me explicava Cepé. A providência divina me oportunizou os conhecimentos profundos sobre a flora e demais espécimes. Para o adequado treinamento dos iniciados, recolho plantas que produzem determinadas resinas. Essas são colocadas em cumbucas de barro com cipós mergulhados. A resina dessas plantas confere às cordas dos arcos uma condição de flexibilidade e força para permitir que nossas flechas atinjam maior distância, sem perder a força de impacto. O tempo de reginagem das cordas é um exercício que requisita dos guerreiros atenção intensa. A testagem começa com intervalos longos, em espaço de dias. Depois, reduzem-se para horas e, na sequência, a minutos, mensurados pelo deslocamento do Sol. E à noite, o sistemático monitoramento é marcado pela posição das estrelas. A cada intervalo de tempo, as cordas são testadas. Nesse processo, a medida certa das coisas é determinante. Se o tempo de resinagem exceder ao período necessário, a corda irá se despedaçar, tão logo distendida no arco. Já se o tempo de resinagem for insuficiente, as flechas não atingem a distância correta, pela falta de flexibilidade do arco. Temos aqui, Pai José, um exercício que se assemelha ao preparo da alma para cumprir a sua missão na Terra.
As resinas são as dores, as lutas que vivificam e fortalecem as fibras do caráter. As cordas do arco divino somos nós. Deus faz-nos instrumentos de sua vontade, para que o mundo avance no cumprimento de suas leis. Mas as flechas que desferimos precisam ter endereço certo, os corações humanos, e somente os atingiremos se lhes agregarmos a integridade que as resinas das dores educadoras nos conferem. Por isso, sofremos todos e somos iguais na dor. É para ganharmos a flexibilidade e o vigor necessários para que nos tornemos aptos a tocarmos os seres que são colocados sob a nossa tutela. A memória me trazia à tona as palavras daquele líder servidor, do cacique guerreiro da paz. A valiosa observação sobre o método de Sepé sempre me deu muitos elementos de meditação e reflexão. Ao longo dos preparos de cordas de arcos que acompanhei, percebi o quanto cada um dominava a sua impaciência, trabalhava a atenção e o cuidado, conscientizando-se da absoluta inutilidade das avaliações prévias e da importância de observar constantemente como a natureza humana e seu entorno transformam-se. Você percebe, Padre, que cada corda tem um tempo certo de infusão na resina? Não é assim a nossa resistência ao sofrer? O efeito das dores em nós é infinitamente variado e somente a experiência dará a dimensão do quanto seremos capazes de realizar e suportarmos em processo de liderança. Por isso, concluí que não há caminhos completamente conhecidos e imutáveis, mas sim que cada criatura tem capacidade de crescer, mudar e modificar o contexto em que vive. Não diga estou perdido. Enquanto há oportunidade, sorrie em soluções. Não assevere nunca mais. O amanhã é lição ignorada. Não grite, arruinei-me. Você pode reabilitar-se desde logo, se o desejar. Não imponha, comigo é assim. A vida se constitui de surpresas e você não sabe o que lhe acontecerá daqui a uma hora. Decida-se agir constantemente e cristamente, numa atitude irreversível. Rompa com o passado molesto que o jugula a intolerância e a irresponsabilidade. Renovando-se pela trilha do programa Redentor, você compreende melhor do que os outros quanto é difícil avançar com retidão e segurança. Assim, ame e compreenda decidido também a não errar. São luminares conselhos que nos chegam do alto em favor de decisão irreversível. Da obra Momentos de Decisão, pelo espírito Marco Prisco, ditado Adivaldo Franco. Após o refúgio nas nossas florestas internas,
Aprendamos com o cepé a resinar adequadamente as cordas da sensibilidade, para nos tornarmos um arco mais útil aos propósitos do Divino Criador.